Irmãos, eu quero nessa noite lhes falar um pouco a respeito das questões que envolvem o arrebatamento da igreja e a nossa reação diante do ensino bíblico quanto ao arrebatamento da igreja. De tempos em tempos, isso ocorre já há 2 milênios, nos últimos 2000 anos. Aqui ou acolá, os cristãos foram movidos a olharem para a questão do arrebatamento da igreja com mais atenção, diante de catástrofes, diante de epidemias, como está acontecendo agora, diante de guerras, de grandes questões que aconteceram, até mesmo de imperadores cruéis que existiram. E os crentes foram chamados a olhar com atenção para a questão do arrebatamento, e houve um reavivamento em cada um desses períodos, quanto à volta de Cristo, um reavivamento do interesse pelo assunto do arrebatamento, um reavivamento de procura de sinais que o arrebatamento estaria às portas. Então, o que acontece hoje em grande parte do movimento evangélico, ressaltando a questão do arrebatamento, procurando sinais do arrebatamento, não é novo, isso sempre aconteceu. Os últimos 2000 anos estão aí salpicados em todo o tempo de movimentos aqui ou acolá, em diversas partes do mundo, ressaltando o arrebatamento da igreja e procurando sinais desse arrebatamento e procurando formas de prever até mesmo esse arrebatamento. O ensino bíblico sobre arrebatamento é sobre e trata da iminência do arrebatamento da igreja. O que significa isso? Iminência quer dizer que o arrebatamento pode se dar a qualquer momento. Não há necessidade de sinais para que o arrebatamento ocorra. Não há nenhuma profecia a ser cumprida que precise acontecer para que então o arrebatamento venha a acontecer. A Bíblia não diz nada disso. A iminência do arrebatamento quer dizer que ele pode ser hoje, ele pode ser agora, daqui a alguns instantes. Não é necessário que nenhuma questão incrível aconteça para que então o arrebatamento venha. O que na realidade ocorre é que diante de circunstâncias que não são costumeiras, diante de circunstâncias que ocorrem de tempos em tempos, então, parece que o temor das pessoas se acentua e elas começam a lembrar que Cristo está às portas. Mas o ensinamento bíblico sobre a iminência do arrebatamento é claro. Ele se dará a qualquer tempo, ele se dará a qualquer instante e não necessita que nenhuma outra coisa aconteça para que então ele se dê. Infelizmente, porém, alguns têm uma falsa noção não bíblica de que obrigatoriamente coisas incomuns têm que acontecer para que então o arrebatamento se dê. E por que isso ocorre? Eles encontram na Bíblia base para os seus pensamentos, ou realmente encontram. Mas a razão que eu aponto para isso acontecer se chama a leitura superficial da palavra de Deus. Sempre que nós lemos a Bíblia superficialmente, nós estamos aí correndo o risco de entendermos as coisas como realmente elas não são. De entendermos de um modo diferente daquilo que a Bíblia tem dito. Eu vou usar com você um exemplo disso. Eu creio que você pode aí tomar a sua Bíblia, eu tenho a minha aqui, e nós podemos ler, por exemplo, o texto de 1 Coríntios capítulo 15, os versos 51 e 52. Responda comigo, quantas vezes você já ouviu crentes dizerem que o arrebatamento será num abrir e fechar de olhos? Eu creio que boa parte dos evangélicos creem assim. Eles leem essa expressão, no abrir e fechar de olhos, nas Escrituras, leem. Aqui em 1 Coríntios 15, 51 e 52 diz o seguinte: eis aqui vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Diz respeito ao arrebatamento, sim, porque está citando a ressurreição dos mortos, está citando a transformação dos crentes, agora toda a igreja viva, de pé, reunida, sendo transformada e após a transformação levados ao céu.
Mas notem que a expressão num abrir e fechar de olhos não se refere ao arrebatamento em si. Note o verso 51. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos, ele não diz arrebatados, ele diz transformados. Quando? Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Então, o abrir e fechar de olhos não se refere ao arrebatamento, se refere à transformação dos nossos corpos. Mas uma leitura superficial leva alguns crentes a entenderem assim e a ensinarem ou propagarem esse ensino com base numa leitura superficial das Escrituras. Sabe, o mesmo ocorre em relação aos sinais do arrebatamento. Uma leitura superficial das Escrituras leva alguns crentes a entenderem que necessariamente precisam acontecer algumas coisas para que o arrebatamento aconteça. Então, essas coisas, quando elas começam a acontecer, eles logo se alarmam, entendendo que o arrebatamento está às portas. E eu creio que um dos textos onde isso mais ocorre é em Mateus capítulo 24. Eu convido você que abra a sua Bíblia comigo em Mateus 24, para nós entendermos como isso ocorre e como essa leitura superficial das Escrituras nos leva a essa compreensão. Mateus 24 é aquilo que nós chamamos o sermão profético do Senhor, e ele diz assim nos 3 primeiros versos: E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: Dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Notem, logo que as pessoas leem aqui a vinda de Cristo, o fim do mundo, qual é a primeira coisa que vem à mente delas? Arrebatamento. Mas agora vamos usar a regra que nos mostra a interpretação literal das Escrituras, que nós devemos entender as palavras como elas foram ditas aos seus ouvintes primários, ou seja, o que significou para os discípulos essas palavras do Senhor Jesus. E eu explico por quê. Vamos tentar fazer essa questão, esse cruzamento de dados, não é? Eu e você, que já estamos 2000 anos à frente desses homens a quem Jesus disse isso, nós conhecemos as epístolas de Paulo. Nós conhecemos o capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, o capítulo 2 de 2 Tessalonicenses, o capítulo 15 de 1 Coríntios e tudo aquilo que a Bíblia fala sobre o arrebatamento. É normal que quando nós lemos essas expressões, a tua vinda e o fim do mundo, de certa forma nós cruzemos isso com os textos que nós já conhecemos a respeito do arrebatamento. Agora, vamos olhar para aqueles homens a quem Jesus falou isso naquele período. Para eles, esses textos não tinham sido escritos ainda. Nós falamos em teologia sobre o desenvolvimento da doutrina dentro do Novo Testamento e no tempo dos apóstolos e profetas. No tempo desses homens, esses textos que eu citei, nenhum deles ainda existia. Paulo não havia nem ainda se convertido nesse tempo. E foi ele que escreveu esses textos. Então, a pergunta deles não vai ter a ver com arrebatamento, porque simplesmente a ideia sobre o arrebatamento, para eles, ainda era uma semente que estava se desenvolvendo. Infelizmente, muitos do nosso tempo, já tendo esses textos em mente, cruzam as informações. Mas para eles não havia esse cruzamento. Eles não entenderam dessa forma, e a pergunta deles não diz respeito ao arrebatamento, diz respeito à vinda de Cristo para reinar. E agora vamos entender um pouquinho como era a mente desses homens a quem Jesus falou isso. Jesus veio como rei, Jesus veio como aquele que estava pronto a assumir o reinado em Israel. João diz que veio para o que era seu e os seus não o receberam. Israel rejeitou a Cristo como rei. Então, em Mateus 11, no verso 28, ele diz: Vinde a mim todos. Todos quem? Pessoas de todas as nacionalidades. A partir de Mateus 11, 28, Jesus abre o seu ministério
para mim, para você, para todas as nacionalidades do mundo, e não somente para os judeus, como foi até ali. Eles aguardavam o Messias, o rei que reinaria sobre Israel. Isso estava tão incrustado na mente deles, que mesmo depois de Jesus morrer e ressuscitar, no momento que Jesus está pronto para voltar para o céu, em Atos 1, qual é a pergunta que eles fazem? Mestre, será nesse tempo que tu restaurarás o reino a Israel? Jesus está pronto para voltar para o céu depois da sua ressurreição. E o que ocupa a mente deles? O reino. A restauração do reino de Israel. E essa era a mentalidade deles. Eles não perguntaram sobre o arrebatamento. Eles perguntaram sobre a vinda de Cristo para reinar. E a Bíblia faz muito bem essa diferenciação. A segunda vinda de Cristo é diferente do arrebatamento. O arrebatamento, ele não pisa sobre essa terra, ele vem às nuvens. Nós o vemos e somos arrebatados. Na segunda vinda, ele pisa sobre o Monte das Oliveiras e inicia o seu reinado milenar aqui na terra. No arrebatamento, ele vem para a sua igreja. Na segunda vinda, ele vem para Israel e para separar os bodes das ovelhas nas nações deste mundo, dando início ao seu reino milenar. Então eles perguntaram, e os sinais que Jesus vai dizer agora em Mateus 24 não se referem ao arrebatamento, mas sim à sua segunda vinda para Israel. Então eu vou lhe mostrar como esse texto de Mateus 24, a partir do verso 4, ele é melhor entendido quando nós entendemos a cronologia dele. Eu vou primeiro mostrar como ele está separado, como ele se divide na sua cronologia, e depois eu vou comentar cada parte. Se você tem sua Bíblia aberta aí, Mateus 24, verso 4, Jesus começa a responder a pergunta deles. Acautelai-vos, que ninguém vos engane. E a sua resposta vai até o verso 14, então preste atenção. Mateus 24, versos 4 a 14, são a descrição dos primeiros 3 anos e meio do tempo que nós chamamos de período tribulacional. Os 42 primeiros meses. Então, até o verso 14, Jesus está descrevendo como será a primeira parte da tribulação. O verso 15 é exatamente o meio da tribulação, porque ele diz: quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, ou seja, o que ele está se referindo aqui que Daniel disse? Quando o anticristo adentrar ao terceiro templo reconstruído, lá no Monte Moriá, em Jerusalém, e oferecer um animal imundo, então os olhos dos judeus se abrirão para a realidade que ele não é o Messias, mas ele é o destruidor. Então o verso 15 está exatamente no meio da tribulação. Os versos 16 até o verso 26, Jesus está narrando a segunda parte da tribulação, os outros últimos 42 meses, 3 anos e meio, que são aquele período que a Bíblia chama de a grande tribulação. E então, a resposta dele se dá nos versos 27 a 31, quando ele narra o quê? O seu retorno. Como será a sua vinda? Então ele falou dos sinais da sua vinda e falou de como se dará a sua vinda. Mas em tudo isso ele citou o quê? O período tribulacional e a sua vinda para reinar. Então, aquilo que está nos versos, e agora eu vou parte por parte, versos 4 a 14, quando ele diz que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, enganarão a muitos. Ouvireis de guerras, rumores de guerras, olhai, não vos assustei. Ele diz que se levantará nação contra nação, reino contra reino, havendo fomes e toda sorte de sinais em todo o mundo. Ele chama isso do princípio das dores. E ele diz que vos hão de entregar para serdes atormentados. Nesse tempo muitos serão escandalizados, surgirão falsos profetas, a iniquidade se multiplicará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino, não mais o evangelho da graça, mas o evangelho do reino que diz, crede, se arrependam, o rei está às portas. Então, quando for a primeira parte da tribulação, os primeiros 42 meses, ainda haverá oportunidade de salvação. Mas quando ele diz, aquele que perseverar até o fim será salvo, quer dizer que as pessoas pagarão com a sua vida
por crerem no Messias. Nos primeiros 42 meses ainda haverá oportunidade de salvação. Mas quando então ocorrer o verso 15, bem no meio da tribulação, e o anticristo mostrar a sua real face, essa oportunidade de salvação se encerra. Então começa aquilo que a Bíblia chama a grande tribulação. Quando, pois, virdes, ele disse no verso 15, o abominável da desolação, então os que estiverem na Judéia fujam, quem estiver sobre o telhado não desça, quem estiver no campo não volte atrás, ai das grávidas, que a fuga não se dê no inverno, e assim ele diz, porque haverá então tão grande aflição como nunca houve. E se aqueles dias não fossem abreviados, o que significa isso? Se aqueles dias não ocupassem apenas os últimos 3 anos e meio, mas ocupassem todo o período de 7 anos, nenhuma carne se salvaria. Então quer dizer que Deus os abreviou aos últimos 3 anos e meio, dando oportunidade de salvação ainda na primeira parte da tribulação. Então aqui falando Israel, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou está ali, não deis crédito, porque surgirão falsos cristos. Portanto, se vos disserem, ele está no deserto, não saias. Nesses 42 meses, Deus esconderá Israel no deserto. E ao final deles, aqui já no verso 26, quando o anticristo estiver pronto para destruir, tiver cercado Jerusalém e pronto para destruir os últimos judeus, então o verso 26 vem. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. Então aqui é a sua vinda. E a sua vinda para quê? Para reinar. Ele vai destruir os exércitos do anticristo, vai prender Lúcifer, Satanás, vai então livrar Israel da morte, vai separar os bodes das ovelhas, como temos no capítulo 25 de Mateus, e dar início ao seu governo milenar. Então, por uma leitura superficial das Escrituras, muitos começam a assimilar que esses sinais que Jesus cita aqui da sua segunda vinda se aplicam ao arrebatamento. Não, eles não se aplicam. É claro que o montar deste palco, dessas primeiras dores que começam a existir, serão vistas no nosso tempo. Nós não sabemos em que tempo ainda. Ou seja, nós vamos acompanhar a montagem desse palco. Coisas acontecerão que encaminharão para que o anticristo seja entronizado neste mundo. Ou seja, circunstâncias difíceis que precisam de um grande líder mundial para serem resolvidos. Como eu falei na última vez, um líder político e militar, um líder econômico e religioso, que será a besta que emerge da terra e a besta que emerge do mar, energizado pelo dragão, ou seja, a trindade satânica. Claro que para montar esse palco, nós veremos coisas hoje. Mas agora, para a igreja, não é dado sinal algum. Não há nenhum sinal do arrebatamento. A igreja ela não é chamada a aguardar sinais do arrebatamento, mas a viver à luz da iminente volta de Cristo. Nós não somos chamados a olhar para os sinais, irmãos. Nós somos chamados a olhar para o Senhor. Eu quero lhe mostrar, em algumas passagens, como isso ocorre. Você está com a sua Bíblia aí? João capítulo 14, versos 1 a 3, você conhece bem. Ele diz que não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, na casa de meu Pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Ele está falando sobre arrebatamento, mas você está vendo Jesus Cristo, nas suas próprias palavras, falar sobre sinais? Não, ele não manda os discípulos esperarem sinais. Ele diz para os discípulos esperarem a ele, o Senhor. Um outro texto que nós já lemos hoje, 1 Coríntios capítulo 15, versos 51 e 52, ele vai agir da mesma forma. Ele não vai nos dizer para esperarmos sinais, mas ele vai nos dizer para esperarmos o próprio Senhor. Ele está lhe dando uma promessa que os mortos ressuscitarão e todos seremos transformados. Em Filipenses capítulo 3, verso 20, eu creio que os irmãos conhecem muito bem esse texto, também escrito pelo apóstolo Paulo.
Filipenses capítulo 3, verso 20, ele diz: mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ele não diz assim, de onde esperamos sinais. Ele diz o quê? De onde esperamos o Salvador. Ele não nos mandou observar sinais, ele nos mandou esperar a iminente manifestação de Cristo. Em Colossenses capítulo 3, Paulo vai nos dizer também nesse sentido, no verso 4, ele diz que quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória. Quando Cristo se manifestar, não é quando os sinais se manifestarem. Notam qual é a ênfase das Escrituras? Quando Cristo se manifestar. Na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo de número 10, a palavra de Deus diz: esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. A esperar dos céus sinais? Não. A esperar dos céus Jesus Cristo. Esta é a ênfase das Escrituras no mesmo livro de agora em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 14, a Bíblia vai nos ensinar e dizer assim, que guardes este mandamento sem mácula e repreensão, até a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo. Não é até a aparição de sinais, é até a aparição do próprio Senhor Jesus Cristo, ou seja, até que o próprio Senhor Jesus Cristo venha e realmente nos chame para casa. É isso que é a ênfase daquilo que as Escrituras estão dizendo. Ainda Tiago, capítulo 5, versículo 8 diz: sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. Não são os sinais que estão próximos, é a vinda. Então nós somos chamados a aguardar o Senhor, e não aguardar os sinais da sua vinda. Não é a isso que Ele nos chama. Ele não está nos chamando para aguardar sinais que demonstrarão que Ele está próximo. Muito pelo contrário, nós somos chamados a aguardar o próprio Senhor. Então, irmãos, o que ocorre é que por uma leitura superficial das Escrituras, por vezes alguns crentes têm sido demovidos da sua viva esperança, estão aguardando sinais que não fazem nada mais do que apenas tomar o seu tempo e a sua atenção. 1 Tessalonicenses 5,6 nos adverte que não durmamos como os demais. Ou seja, que não tenhamos uma atitude de letargia, não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios, sobriedade, vigilância. Escrevendo a Tito, Paulo diz no capítulo 2, versículo de número 13, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e do nosso Salvador, Jesus Cristo. A Bíblia então nos diz para colocarmos os nossos olhos em quem? No Senhor. Então nós não vivemos esse frenesi por sinais, nós não vivemos esta discussão por sinais do arrebatamento, nós não estamos preocupados se este ou aquele pseudo-sinal se dará ou não, não é essa a nossa intenção. Biblicamente nós estamos olhando para Jesus Cristo, aguardando Ele, é Ele que nos importa. Nós estamos vivendo a iminência do arrebatamento, assim como os crentes viveram há 2000 anos. E as gerações de cristãos nesses 2000 anos viveram vivamente, de forma real, a iminência do arrebatamento da igreja. Com os olhos em quem? Com os olhos em Jesus Cristo. Então o que eu lhe digo é onde você tem postado os seus olhos. Você está preocupado com tudo isso que está acontecendo, está de olho nas notícias econômicas, sociais, aquilo que as televisões estão falando sobre a epidemia, número de mortes, de doentes. Claro que tudo isso é importante, é por isso que é noticiado. Mas os olhos dos filhos de Deus não estão nessas coisas. Estão na palavra de Deus. Estão no próprio Senhor.
na questão espiritual que envolve tudo isso. Sabe quais são os sinais que a Bíblia nos dá sobre a volta de Cristo? Frieza espiritual, abandono do primeiro amor, falta de piedade, ou seja, o pecado se alastraria. Para a igreja, os sinais da vinda de Cristo, do arrebatamento, são espirituais, não são sinais que ocorrem nesse planeta, mas sim que ocorrem na igreja e ao seu entorno. Então, a nossa primeira preocupação em tudo isso que está acontecendo é espiritual. O nosso interesse é pelas coisas espirituais, então nós falamos das coisas espirituais. Ouvimos os noticiários, sim, mas o que ocupa a nossa mente é o aguardar a vinda do nosso Senhor. Então, ao invés de ficar procurando sinais, estabeleça os seus olhos em Cristo e se firme nele. Leia a Bíblia. Esteja sondando o seu coração nesse período. É um tempo precioso para nós termos comunhão com o nosso Deus, confessarmos pecados, mudarmos de comportamento. Que Deus nos abençoe e que esse tempo, quando ele terminar, seja um tempo realmente de bênçãos para a nossa vida. Eu vou orar por nós todos, pela nossa igreja em Goiânia, pela nossa igreja em Ribeirão, pela nossa igreja no Cerrado, Jardim Cerrado, aqui em Goiânia, ali no TBM Aparecida de Goiânia, o TBM em Londrina, o Templo Batista Ebenezer, aqui no Jardim Novo Mundo, em Goiânia, para que todos nós crentes estejamos com os olhos postos no nosso Salvador, para que essas coisas não ocupem mais o nosso pensamento do que devem, mas que a nossa fé seja fortalecida nele. Nosso Deus e nosso Pai, nesses dias tão diferentes que nós vivemos, nós nos voltamos a Ti, nos voltamos os nossos olhos à Tua Palavra, e ela nos manda, Senhor, olhar para Jesus Cristo. Peço-te, ó Deus, que fortaleça os Teus filhos. Nós confiamos que Teu Espírito Santo é suficiente para manter a nossa atenção em Cristo, tirar todo o medo, todo o temor e fazer-nos, ó Deus, entender que toda a nossa atenção deve estar posta no bom Salvador. Abençoa cada irmão que tem enfrentado esse período. Nós oramos pelos irmãos que trabalham diretamente com tudo isso, aqueles que trabalham com a área de saúde. Rogamos pelos nossos irmãos autônomos, empresários, que o Senhor os abençoe nesse tempo de incertezas quanto à economia. Abençoa os nossos irmãos idosos, as nossas crianças, irmãos que estão nos grupos de risco deste vírus. Nós, ó Deus, confiamos que tens cuidado de cada um de nós. E mesmo que algum de nós seja atingido, isso não significa, ó Pai, que a Tua fidelidade falhou. Significa, ó Pai, que Tu estarás conosco sempre, independente daquilo que enfrentemos. Pai, nós contamos com as Tuas bênçãos, com a Tua presença junto de nós, nos tranquilizando, porque confiamos em Ti e aguardamos no céu a Jesus Cristo, nosso Salvador. E é do nome dele que oramos. Amém. Deus permitindo, nesse domingo, 9 da manhã e 19 horas, já no entardecer, o pastor Romulo estará ao vivo conosco, direto de Ribeirão, transmitindo os cultos online. Marque esses horários com a sua família para acompanhar os cultos. Nesse domingo também, a página do YouTube do Templo Batista Maranata, aqui de Goiânia, colocará 2 mensagens no ar, uma delas sobre tribulação e conforto, baseada em 2 Coríntios capítulo 1, e a segunda é uma pergunta: como estará a sua vida espiritual quando essa epidemia passar? Vamos refletir sobre isso no livro de Juízes, aguardando que Deus nos abençoe e nos dê discernimento. Amados irmãos, que Deus abençoe a cada um. Hoje não foi possível fazermos esse tempo ao vivo, o tempo aqui em Goiânia não estava bem e todas as nossas opções de internet fracassaram, mas Deus sabe de todas as coisas e descansamos nele. Que Deus abençoe a cada um. Maranata, ora vem, Senhor Jesus.